Inclusive, foi nosso colega aqui, né, trabalhando, o Samuel, que hoje está... Perdão, não, o Luiz Campos, que hoje está com o Samuel, lá na Central da Toca. Ele até deu essa informação, mas o Rubens, eu acho que foi a primeira pessoa a falar com o Pedrinho após essa venda. Como é que surgiu ali a oportunidade de encontrar o Pedrinho nessa transição aí, cara? Fonte a gente não pode contar, né? Sim, sim. Mas, assim, foi a entrevista mais importante da minha carreira, que talvez deu uma virada de chave até em termos de motivação, né? O Cruzeiro foi anunciado pelo Pedro numa segunda-feira. Uhum. No domingo, eu recebi a informação que o Cruzeiro estava sendo comprado pelo Pedro e a gente não poderia contar, né, de forma imediata, até para o Ronaldo estar assinando esse contrato, para estar tendo o protocolo ali de tudo ser feito, porque às vezes a ansiedade, enquanto repórter, pode dar um furo e vai que a coisa mela, né? Então você dorme com essa responsabilidade. Mas no domingo eu recebi informação, Lauro, que o Cruzeiro estava sendo comprado. Isso era por volta de umas 11 horas da noite. E logo pela manhã, eu estive com o Pedro no escritório dele. Eu fui até pego de surpresa, para te falar a verdade. E eu tenho uma boa relação com o Pedro, com a família, com pessoas próximas. E eu não queria incomodá-lo, assim, de mandar mensagem: estou aqui no seu escritório, venha me dar essa entrevista. Uhum. Não disse nada. Eu entrei ao vivo na Itatiaia, nos programas pela manhã, e o Pedro estava acompanhando. E no que estava... Ele viu que você estava lá? No que estava nesse processo de estar no ar, eu fui totalmente pego de surpresa. Ele apareceu do nada? Numa atitude extraordinária. E ele cuida muito, ele se preocupa muito com o trabalho da imprensa, né? Uhum. Inclusive a Toca está passando por processo de reforma. Sim. E até para dar o privilégio, hoje o Cruzeiro abre treinamentos, então ele valoriza o nosso trabalho. Então foi abrir as portas. Não, eu fui ali como Rubens Júnior da Itatiaia, talvez representando toda a imprensa, de ter uma liberdade de estar dando uma informação. Ele estava acompanhando, desceu, fui pego de surpresa ao vivo. Eu estava ao vivo, o cinegrafista fez só assim, ó, né? Ó quem tá aí. Deu sinal. Aí eu vi, ele veio naquela tranquilidade, preocupado se a gente estava... Quem estava com você, era o Porto ou o Tadeu? Era o Porto. O Porto. E o Porto vibrou junto comigo. É muito legal, né? É legal, cara. Um furo de reportagem desse. E como você disse, né? A entrevista... ela repercutiu em todo o Brasil. Sim. E é muito marcante, né? Pra gente como jornalista. Então, eu tive a informação no domingo. Na segunda estive com o Pedro pela manhã. Ele me deu uma entrevista de forma inesperada, porque eu não esperava. Por mais que eu tenha boa relação, poderia ter mandado alguma mensagem, não mandei. Eu queria ali respeitar o momento dele. Eu sei que estava passando muita coisa pela cabeça dele, porque eu sei o sonho que ele está realizando. Então, ele nos concedeu essa bênção, essa entrevista que ficou muito marcada com relação à minha história. E foi muito legal, porque ele ainda nem tinha assinado o contrato com o Ronaldo. Na entrevista em si, ele fala: o Ronaldo está chegando aí à tarde, vamos assinar. E foi muito importante para a própria Itatiaia também, né? Então... Olha só que legal. O Manuel Otávio tá mandando mensagem aqui, tá dizendo o seguinte: se ele é amigo do Gustavo Lima e foi o primeiro a falar sobre a compra com o Pedro, certeza que foi o Gustavo que entregou. Não foi, não. Emanuel? Emanuel, não foi, não. Manuel Otávio. Não foi, não. Inclusive, o Pedro, ele é padrinho, né? Sim, dos filhos do Gustavo. Eles têm uma relação muito próxima, eles são melhores amigos. Isso é legal demais, se você conversar com o Gustavo e conversar com o Pedro, você percebe nitidamente o porquê eles são amigos.